Eu preciso da sua ajuda! Estamos chegando a quase 100 mil inscritos no canal Cortes do Castrinho. Falta só um pouquinho e a sua inscrição pode ajudar a gente. Clica no link que tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e se inscreva no Cortes do Castrinho e ajude a gente aqui no YouTube. Valeu! Seguinte, tá rolando boatos na boca menor aí de uma proposta aqui que está rolando, que é a seguinte: influenciadores digitais que não possuem formação acadêmica, certificação técnica ou habilitação profissional compatível poderão ter sua atuação restringida nas redes sociais. A medida está prevista no projeto de lei número 5.990 de 2025, apresentada pelo deputado Vicentinho Júnior, que tramita no Congresso Nacional. A proposta tem o objetivo de regulamentação da produção de conteúdos digitais relacionados a áreas que exigem conhecimento técnico específico. Segundo o parlamentar, a ideia é reduzir a disseminação de informações imprecisas ou potencialmente nocivas e proteger consumidores e usuários de conteúdo online contra riscos à saúde, segurança e ao patrimônio. O texto do projeto aponta que influenciadores que não atendem a requisitos de formação ou qualificação não poderão divulgar orientações, recomendações ou informações sobre temas sensíveis. De acordo com a PL, influenciadores sem formação ficam impedidos de produzir conteúdos informação compatível, medicamentos, terapias, bebidas alcoólicas, tabaco e derivados, defensivos agrícolas, serviços de apostas, jogos de azar, serviços e produtos bancários, regras para publicidade e penalidade. E aqui ele fala um pouco das penalidades sobre isso. E aqui eu já vou começar de cara falando que eu discordo completamente dessa medida daqui. E eu vou falar alguns dos motivos, assim. Primeiro, tem uma questão muito clara de um certo elitismo dentro disso. E o segundo, existe um achar que certos problemas vão resolver uma completa falta de regulação que a gente tem em outras áreas. Então, o primeiro argumento que a galera usa vai ser assim: mas agora você vai tirar o influenciador que fala das coisas e vende cura milagrosa e fala da coisa que não sabe. Bom, acho que a gente precisa começar por um ponto que é o seguinte: existe muito picareta de diploma. Quando a gente for falar de galera que deu ozônio no cu da rapaziada pra curar Covid, que deu cloroquina, galera que faz reiki, galera que vende pílula de câncer, galera que vende chip da beleza, galera que vende tudo quanto é tipo de forma milagrosa de cura, um monte deles tem diploma médico. Um monte deles, inclusive, estão no Conselho Regional de Medicina. O Conselho Regional de Medicina, inclusive, né, o brasileiro, que não fez nada ao longo da pandemia, quando os médicos divulgavam um monte de cura que não tinha nenhuma comprovação científica. Então você achar que o cara ter o diploma resolve alguma coisa é só uma inocência nossa. Existe um monte de nutricionista que indica suco verde. Existe um monte de nutricionista que indica dieta milagrosa. Existe um monte de profissional que ele simplesmente usa do lugar de poder dele para vender picaretagem. Então, quando você fala que não, pelo menos o cara é formado. Gente, tem um monte de gente formado, que vende picaretagem. O que falta hoje no Brasil é regulamentação. Porque, assim, um monte de picareta que vende cura milagrosa, que vende dieta do câncer, dieta de selva, que fala que arroz e feijão é ração humana, tem diploma. O que não tem hoje é nenhum tipo de regulamentação na internet. O que não tem hoje é nenhum tipo de regulamentação que vá ver esse caso a caso. E aí a gente surge aí de novo com uma medida populista. Segundo, elitismo. Gente, para você ter um diploma, você precisa pagar uma faculdade. Então a gente vai tirar da galera que vai produzir conteúdo uma galera, às vezes, que tem uma vivência da vida. Então vou dar um exemplo pra você. Eu fui... Não vai diminuir o número de picareta, nenhum. Não vai diminuir. Pelo contrário, né? Você vai só concentrar mais na mão do picareta isso daí. Tava conversando ontem com o Emílio Garcia sobre biologia. A gente gravou um podcast aqui. E aí existe um caso muito claro. Cara, tem muito cuidador de bicho, muito cara que cuida de bioma, muito cara que cuida de fauna, muito cara que cuida de planta, que nunca sequer teve um diploma. E aí você vai falar que esse cara que tá lá com a vivência dele, que cuida disso, que tá no dia a dia, ele não tem o valor dele a ter a sua voz reconhecida porque ele não tem um diploma?
Então o cara que tá todo dia, que cuida, por exemplo, de animais, que cuida de plantas, que cuida de coisas do dia a dia, ele não faz a menor ideia do que ele tá falando. Às vezes ele sabe mais do que o cara que tem um diploma. E outra, gente, Pablo Marçal tem diploma. Não sei se você sabe. E é assim, a gente agora só reconhece picareta com diploma. E aí outro ponto também, ter diploma no Brasil, de novo, é uma questão de dinheiro, não é uma questão de estudo ou ética. Qualquer um pode ter diploma. E vamos falar sobre divulgação científica. O Iberê, que até usei de exemplo isso num outro vídeo que eu falei, ele é um excelente divulgador científico. E ele é formado em jornalismo. Agora ele não pode falar de ciência, ele não pode divulgar a ciência, ele não pode divulgar os conhecimentos, todas as pessoas às quais ele entrevistou, ele foi, ele gravou, ele fez. Isso não pode ser feito. Nath Finanças. Nath Finanças não tem diploma em economia. Primo Pobre não tem diploma em economia. Então a gente vai impedir o cara que tá falando, pô, vou falar aqui de dica financeira pra quebrada. Não, não pode, porque o cara tem que ter o diploma pra falar disso. De novo, é só um elitismo, é só você tentar tapar um sol com a peneira de algo que simplesmente é uma falta de regulação total do mercado. É, de novo, você terceirizar para um indivíduo algo que é uma culpa nas plataformas que deixa a picareta fazer o que quiser. Um monte de picareta que vendeu picaretice, ele continua aí. E outra, vamos falar aí da parte das bets. A gente teve a CPI das bets falando aí de bet, falando de... Botaram a Virgínia lá, botaram o Carlinhos Maia, botaram... Carlinhos Maia não, mas botaram... Acho que botaram o Carlinhos Maia, botaram o Rico lá. E aí o que acontece? Nada aconteceu. Talvez um ou outro influenciador perdeu um contrato de aposta que ele tinha, mas sabe quem continua muito rico e ganhando muito dinheiro com isso? A Rede Globo. Gente, a Rede Globo ganha dinheiro pra cacete com bet. Não diminuiu o número de bets nenhuma. Esses canais grandes, pelo contrário, divulgam cada vez mais. A Globo criou a própria bet dela. O governo federal tem a própria bet. Essa rapaziada ganha dinheiro pra cacete. A parada é que, como influenciador é um alvo fácil, tá lá em destaque, é mais fácil bater nele. Quanto político picareta não fala de picaretagem? Que não tem diploma, mas aí o político pode falar das coisas que eles falam sem nenhum tipo de diploma. Então a gente ouve o político falar sobre urbanismo, sobre infância, sobre saúde, sobre saneamento básico, e o cara às vezes é um Zé Lelé que ficava gritando na rua. Qual que é o critério disso? Então o cara que decide as leis nossas, ele não precisa de diploma, sendo que ele que vai assinar ali a parada que vai ferrar a gente ali na outra ponta. Então assim, eu acho que é uma terceirização de uma culpa, e de novo, né? Eu não sou a favor de influenciador picareta, pelo contrário. Mas acho que a gente precisa começar a entender um pouco do que é só censura e do que a gente acha que é uma solução fácil. Eu vi uma galera falando, nossa, agora resolveu os problemas da internet. Resolveu o quê, velho? Sabe quem cortou o oxigênio da rapaziada lá na Amazônia? Era médico. Gente formada. Sabe quem usou a galera da Amazônia? Lá da Amazônia, da Amazonas? Como cobaia nos experimentos ali de Covid? Era médico. Não era civil, não era influenciador. Então, assim, é um pouco, às vezes, de tapar um sol com a peneira, assim. E, de novo, eu acho que tem que ter regulamentação de rede. Galera que vende picaretagem tem que ser cobrada. Só que, assim, cortamos influenciadores. O picareta, ele vai continuar fazendo isso. Inclusive, o picareta, ele usa do diploma pra ter viés de autoridade. Porque, ó, mas não dá pra ficar sem regular também. Um exemplo, a Thaís Carla com a cultura da conformidade com a obesidade. Você acha que não tem nutricionista obeso, velho? Que vai fazer a mesma coisa que ela? Ou você acha que a Thaís Carla não consegue tirar um diploma, irmão? Papo reto. Você entendeu? Você faz isso. Sacou? Tira um diploma, mano. Então, assim, é uma questão, de novo, assim, bater no influencer é muito fácil, é até gostoso, inclusive gosto. Inclusive tem alguns que ficam melindrados, ficam chateados, decepcionados comigo quando eu bato neles, né? Um beijo. Mas assim, a gente precisa começar a entender que a culpa não é disso. Pô, vamos lá, o cara tá proibido de fazer coisa com a empresa. Assim, peraí. E a empresa que financiava esse cara, ele não tem culpa nenhuma? A plataforma que permite que o cara crie conteúdo anti-vacina, vocês não falam nada? É isso? Que lucra, que ganha uma parte de grana com isso.
essa plataforma não vai passar por nada. Pergunta se esse político aí... Olha que doideira. Pergunta se ele tem coragem de meter regulamentação contra a plataforma. Fala, não, eu vou aqui, ó, fazer uma regulamentação, a gente vai punir as Big Techs. Vamos punir as Big Techs. E outra, assim, é uma proposta do PP, do Centrão. A gente tá falando, assim, de um partido sujo, tá ligado? Sério mesmo, você acha que esses caras estão preocupados com o bem-estar do brasileiro? Então, às vezes eu acho que é um pouco de uma certa inocência que a gente tem de achar que a coisa vai resolver com uma canetada simples, sendo que assim, a ponta ainda é ruim. Isso não vai diminuir o problema. Isso não vai diminuir o problema. Pelo contrário. Vai falar com o médico lá. Quantidade de médico picareta tem? Quanto professor formado em biologia não tem que fala que existiu a Arca de Noé? Cara com diploma, sacou? Falando que tem vestígio da Arca de Noé na mão dele. Cara que vem... Pô, lembra quando tinha lá aquela parada do... Qual que era o nome da cidade da Amazônia? Ratanabá. Mano, um monte de gente formada falando de Ratanabá. Então, assim, eu acho que é uma parada que às vezes a gente terceiriza uma coisa e a gente não olha exatamente qual que é o problema. E acho que assim, porra, tem que responsabilizar o influenciador? Tem. Mas hoje em dia você já pode responsabilizar o influenciador. Essa lei já existe, entendeu? Já existe o mecanismo. Já dá pra você responsabilizar o cara hoje. Mas por que você tá passando uma lei? Porque é populismo, porque o cara vai pegar o projeto de lei que tá em alta da China, que tem um certo apoio político, joga lá, e aí faz, sabe? E aí joga pra um populismo. E às vezes a gente tem a solução ali na página 1, só que a página 2 a gente não olha. A página 2 a gente não olha. E de novo, vai resolver todos os problemas do Brasil? Pelo contrário, velho. Pelo contrário. O picareta, ele vai continuar com diploma. E o picareta que não tem diploma vai tirar o diploma. Você acha que é difícil? Pô, eu se quiser... Pô, você acha que eu não tive proposta aqui de faculdade pra fechar coisa comigo? Pô, se eu quiser, mano, pô, pra eu tirar um diploma é rápido, é fácil. Não tem nem muito estresse, não, pô. Ainda mais que eu já tenho faculdade feita, já tenho algumas faculdades feitas, pô, velho. É só fazer ali uma equivalência e já tô formado. Ainda faço EAD, que é pra não ter problema. Deixo rodando aqui enquanto faço live. E aí? Sabe, de novo, né? Isso vai legitimar mais ainda os picareta, né? Porque, só pode falar quem tem diploma. Ó, se fulano pode falar, é porque ele tem diploma, é porque ele é isso. Falta, às vezes, um pouco dessa olhadinha, assim. Mas, não, as pessoas são inocentes, né? De novo, você falar que é médico, você botar um jaleco, você botar um diploma na sua parede, a galera aceita qualquer coisa. E, às vezes, a galera que questiona, a galera que quer fazer um conteúdo orgânico, que quer conversar, que tá se perguntando, tudo... ninguém vai fazer nada, entendeu? É um pouco... Cara, a gente precisa de aplicação de lei. Precisa de lei dura nesse país. E não de mais lei. A gente precisa ser um país sério. Você pode meter essa lei, mas beleza, mas quem vai regulamentar? Quem vai ver? Porque a gente ainda tem um órgão de fiscalização, tecnicamente, de publicidade, que deveria estar de olho na publicidade que tá sendo feita na internet. Por que essa galera não tá trabalhando? Ou será que isso daí não funciona? Será que isso daí é sabe? Então, assim, falta um pouco desse tato, irmão. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem no canal Edson Castro Oficial todas as terças às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E é nóis. Valeu!